no Comando está no ar, aqui nos estúdios Sescom Web TV. Eu sou Inês Lemos Lopes. E eu sou Carla Chiomento. E estamos aqui no podcast que tem por objetivo contar histórias de mulheres que empreendem e fazem acontecer no universo contábil. E hoje a gente está com ela, linda, poderosa, mentora, incrível, Lilian Primo Albuquerque. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês, Carla e Inês. É sempre uma oportunidade rica trocar experiências com mulheres que também são incríveis, sem dúvida estão fazendo a diferença aqui no Contadoras, trazendo realmente o comando para as mulheres, né? Então eu estou lisonjeada de estar aqui com vocês. Pode falar, Inês. Vamos lá. Lilian, eu sei que tem uma trajetória muito rica sua de empreender, de diversidade. Você saiu do mundo corporativo e agora você é uma mentora de empresárias. Conta um pouquinho como é que funcionou isso, como é que começou isso. Bacana. Eu resumindo a Lilian um pouco, eu sou resumida pela palavra transformação. Eu sempre fui me transformando em tudo que eu ia passando pela minha jornada da vida. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Da jornada da vida que eu tô passando por ela. Então, desde muito nova, comecei a trabalhar com os meus pais, no comércio deles. Com 8 anos de idade, eu queria estar próximo. Então, para estar próximo, eu tinha que estar ajudando. Então, eu ajudava até servindo no balcão, trocando o dinheiro no caixa, fazendo a sangria. Eu aprendi a dar valor ao dinheiro, amarrando o dinheiro no elástico. Então, eu comecei a entender as coisas. Esse lado empreendedor já veio com os meus pais, que eram comerciantes na época. Depois, aos 12 anos, eu abri um negócio na frente do comércio deles. Eu abri uma banquinha. Essa parte é engraçada, porque eu abri uma banquinha com um tabuleiro de botão e 2 caixas de cerveja. E a minha mãe, ela ia muito na 25 comprar menes, coisas para vender no comércio. E eu ia com ela, então eu via coisas para vender. E o meu irmão, ele tinha um ticket de alimentação, mas eu sempre ajudava ele, ou com a cama, com alguma coisa eu ajudava ele. Pegando o que ele precisava. Então ele me dava aquele ticket de alimentação. E eu aprendi a converter o ticket por dinheiro. Naquela época se fazia isso. Então, com aquele dinheiro, eu emprestava aquele dinheiro a juros ainda para os meus próprios irmãos ou para quem queria. Olha essa história. Olha só! Com 12 anos de idade e comprava coisas na 25 e comecei a vender na frente do comércio do meu pai. Porque eu queria ter o meu dinheiro. Porque eu era mais nova, a única mulher, e eu não recebia mesada. Os meus irmãos tinham dinheiro que eles recebiam do meu pai. Então, aquilo já me chocava naquela fase. E aí, eu comecei a vender coisas lá na frente. Fato é que eu quebrei, não deu certo, porque eu identifiquei as pessoas erradas na frente do comércio. Talvez se eu vendesse na escola, brinquinho, essas coisas, eu conseguisse ter mais clientes. E aí, não deu certo. Aí, eu segui para a área de tecnologia, comecei a estudar informática. Com 14 anos de idade, e eu já tinha concluído o curso, a dona da escola me chamou para ser monitora na escola. Olha. Quando eu cheguei para ser monitora, o professor tinha faltado, horário noturno, eu no colegial. Cheguei lá, o professor faltou. Ela virou para mim e falou: olha só, o professor não veio, só que o pessoal tá na sala e eu preciso que dê aula. Eu falei: tá, mas eu sou monitora. Ela falou: vai lá e dá aula. Me deu a apostila na mão, em 5 minutos eu olhei o material, pus um avental que era muito maior do que eu. lembro de eu dobrando. Essa cena assim ficou marcada pra mim. E aí eu entrei na sala e naquele momento eu respirei acho que uns 8 segundos, mas pra mim era uma eternidade. E aí eu olhei pra aquela turma toda, aquele pessoal mais velho do que eu ainda novinha. E aí eu dei aula. E eu terminei aquela aula. Quando eu concluí aquela aula, que eu voltei, fui tirar o avental, a dona da escola tava falando com os alunos. Certo. E ela chegou pra mim e falou: olha, é o seguinte, se você quiser, você ganha 8 turmas e você vira professora. E aí eu virei professora com 14 anos de idade. E aí eu fui seguindo a minha carreira em tecnologia, estudei muito no CIE, eu gosto muito de fomentar essas coisas gratuitas, Central de Integração Empresa-Escola, sempre virava... Importante dica, a gente olhar o gratuito, porque às vezes as pessoas falam: eu não tenho condição. Peraí, busque a condição. Porque às vezes a alternativa está em você buscar. Eu entrava no site meia-noite, porque naquela época, lembra do pulso da internet? Sim, virava o pulso, a internet ficava gratuita. E aí, na hora que virava o pulso, o site atualizava. Quando atualizava, apareciam vagas de cursos gratuitos. Porque alguém não ia, atualizava o site. E aí, o que acontecia? 5 horas da manhã, eu deixava um bilhetinho pra minha mãe dizendo: tô indo pro CIE. E ia embora, não tinha celular.
E ia embora pro CIE. Aí até aqueles incansáveis, deu toda hora tá sumindo e às vezes só ligar do orelhão, eles me deram um pager. Um mob. Aí eu ganhei um pager e com aquele pager eu recebi a mensagem. Ligue de onde você está, mas sempre era estudando. Aí ganhei uma bolsa de estudos do curso da Cisco System. Porque eu fiz uma prova também, nem sabia direito o que era a prova, só vi lá. Bolsa de estudos, curso da Cisco. Eu lembro que era um curso caro na época. E aí fiz a formação pelo CNA. O Cisco System, CNA, e fiz esse curso, fiz a formação, e eu lembro que quando eu cheguei no prédio para fazer a formação, a recepcionista falou para mim assim, você que é a Lília? Aí eu olhei para ela e falei, sou, mas como é que você sabe quem sou eu? Ela, você é a única mulher entre 25 homens. Eu tinha 16 anos. Olha... Que disruptivo, né? E aí eu fiz a formação. E aí eu fui entendendo que o lance de diversidade... Ele tá muito de como que a gente encara. Óbvio que tinham muito mais homens do que eu. Óbvio que eu encontrei situações, se tivesse uma mulher comigo ia ser mais legal, a gente ter uma conversa, ter uma troca, que eu gosto de fazer muito isso hoje, né? Mas a situação que eu tinha era aquela. Então eu tinha que aproveitar aquela situação e encarar ela como uma oportunidade de fazer as coisas acontecerem. E aí nisso, fui seguindo a jornada, entrei na IBM... Trabalhei por mais de 15 anos na IBM, tive a oportunidade de ir para fora, fazer assignment, que eu posso contar um pouco mais com detalhes para vocês depois, onde eu fiquei na Índia por um mês, desenvolvendo projetos, cheguei a levar clientes muito para fora do país. E depois desses 15 anos, passando por 9 posições, incluindo cargos de liderança, eu era sempre muito... não é que era insatisfeita, eu era muito incomodada. A cada 2 anos eu queria mudar de posição. Eu queria ter um próximo passo, eu queria ter uma coisa nova para fazer. Então, dava um período, né? Inquieta. Exato, essa inquieta. Seria a palavra, talvez. Exato, acho que é essa a palavra mesmo. Eu queria me transformar ali, alguma coisa eu queria fazer acontecer. E aí foram surgindo várias frentes, junto com a própria IBM, onde surgiu uma posição de... ir para a ANEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Comecei a liderar a parte de tecnologia. E estando na IBM ainda, eu recebi um outro convite, também me conectando com o Instituto Eixo de Empreendedorismo, e fui vindo cada vez mais esse lado empreendedor. Aí eu tive a oportunidade de ir para Israel, de ir para o Vale do Silício, me conectei muito com o ecossistema de startup, mentorizei muito startup, participei de muitos hackathons, fui fazer parte de board de avaliação de startup. E aí chegou o momento que era a hora de eu fazer mais uma transformação. E aí eu resolvi entrar numa própria startup, iniciar a criação de uma startup com mais 2 sócios. Desenvolvemos um modelo de negócio que a gente chama de mobilidade, né, dentro da Mobile. E nisso eu também abri uma consultoria. E dentro da consultoria eu desenvolvi projetos de mentorias para empresários, que é onde eu tenho tido bastante foco. Comecei a investir em startups, hoje já invisto em mais de 80 startups do portfólio, sendo startups diretas e startups indiretas, que eu chamo de modelo crowdfunding, e lidero alguns pools de investimento. Aí foram surgindo várias coisas, vocês vão me perguntando aqui, eu vou contando. Mas assim, só nessa trajetória, quantos anos você tem? Você tinha? Não, né? Eu 14, acho que ela começou com 14, aí depois foi dar aula. Nossa. Não, com 14 ela estava dando aula, com 16 ela estava abrindo empresa, com 18 ela já... Essa não tem 18 anos. É isso que eu ia falar, Inês, isso mesmo. Eu tô com 39, não tem como te falar, porque... Uma visionária. Uma visionária no mundo tecnológico, né? É incrível. E como é que em que momento você percebeu que fazia sentido, né? Porque por conta dessa inquietação sua, que momento você decidiu que queria pivotar, sair desse mundo de corporativo e ir para o mundo... Ótima pergunta, porque inclusive eu tenho pessoas que trazem esse momento de tipo, Lília, eu tô num corpo, mas eu quero fazer essa mudança, né? E eu sempre falo da mudança ser de uma forma estruturada. Seja para você empreender, seja para você tirar o seu tempo. E eu sempre fui uma pessoa de planejar o que eu ia fazer. Eu colocava numa planilha, eu estruturava, eu colocava um tempo para as coisas. E quando eu me vi num momento em que eu não estava vendo uma outra posição, e estava chegando pandemia, tudo, eu já estava com uma startup caminhando, eu falei, acho que agora é a hora, porque eu não vou conseguir dar um outro salto esse ano. E eu vou dar, o que eu vou fazer? Eu vou para esse segmento startup, tanto que meu plano era, eu vou para esse segmento startup, depois eu volto pro corporativo. Eu já estava com uma vaga numa outra empresa rolando, um processo seletivo numa outra Big Tech, saindo de uma...
E torcendo para não dar certo, porque eu já estava no meio da minha startup, coloquei dinheiro, com aquela loucura, com o escritório, tudo acontecendo. Eu falei, não, agora acho que eu coloquei aqui, eu vou fazer o negócio ir até o final. E aí, não quis mais sair, não quis mais voltar pro modelo corporativo. Quero atender o corporativo, atendo o corporativo sim, mas com a Lilian, com a minha empresa, com os serviços que eu tenho, de uma outra forma. Só que o que eu digo eu fui extremamente grata a ter passado pelo corporativo. Sim. Porque ele me trouxe uma bagagem extremamente rica, eu sou extremamente grata à IBM, tanto as relações que eu desenvolvi, o aprendizado que eu tive, e eu trago isso para dentro do meu conteúdo de mentoria, além de trazer toda essa outra visão empreendedora, empresarial, que eu também busquei fora, através do ecossistema que eu tenho hoje, que eu desenvolvi, mas sempre foi muito planejado. Óbvio que tudo tem risco, investir em startup tem risco. E aí empreender no Brasil é arriscado, né? Combinado também, em alguns aspectos foi combinado, inclusive com o meu marido, porque a gente tinha combinado que um só ia sair, né? Nós dois trabalhávamos em multinacional, e aí eu saí. Aí não deu um ano e pouquinho, ele saiu também. Eu falei, mas você ia ficar mais tempo. Mas já estava ele empreendendo também, então acabou que foi rápido para os dois. O que dá para perceber assim, Lilian, nessa primeira parte, né, que você é uma pessoa, assim, que abre várias frentes. Sim. Né? E eu acho que o caminho é esse. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente erra, mas a gente abrindo várias pools, né, várias frentes, assim, a gente consegue ganhar mais, né, assim, mais experiência, mais ousadia, mais confiança. Se dá oportunidade. E aí eu vejo aqui você realmente tem uma mente criativa e estratégica, né, e teve a oportunidade, né, sendo apaixonada por tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, entre outras, né? Como você vê o papel dessas tecnologias no futuro dos negócios e da sociedade? Perfeito. E quais as principais tendências e desafios que você observa nesse cenário? Uma vez que a gente tem uma consciência que, assim, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas ao mesmo tempo ela estressa por causa que a gente tem mais conteúdo do que aquilo que a gente consegue consumir, né? A gente tem mais informação do que conseguimos consumir e a velocidade é muito grande, né? Então, como que você vê? Perfeito. Deixa eu só te trazer um comentário do começo da sua frase, né? Da gente se permitir fazer várias coisas. Porque muitas vezes a mulher fala, não, é falta de foco, você tá fazendo um monte de coisa. E por diversas vezes eu ouvi isso. E eu acho que quando a gente consegue executar todas as atividades e entregar, óbvio que às vezes um prato não vai ficar 100% e às vezes você vai ter que escolher qual que vai cair. Mas isso tem que ser feito, a gente tem que se permitir. Tem uma parte da Bíblia que fala disso, Eclesiastes 11. Ele fala para você semear de manhã, semear à tarde, não tirar o seu olho à noite, porque pode ser que uma dê certo ou pode ser que ambas deem certo, mas você tem que tentar. Então, eu queria reforçar esse ponto, porque às vezes a gente se cobra e fala, não, eu só posso fazer uma coisa. Mas se você tiver a oportunidade de semear, semeia. Óbvio, com critério, com planejamento, sem se desgastar demais. Mas não tem sucesso sem esforço. Então, isso é importante. E com relação às tecnologias, o que eu sempre penso? Ela veio para fazer um processo de transformação. Eu olho muito esse segmento inovador. Eu venho falando de inteligência artificial desde 2015, 2016, que vinha o Watson, onde eu tinha um robozinho, que era até tem um dinossauro, que em casa eu conversava com ele, com base em inteligência artificial. Ele buscava as informações com base no Wikipedia, se conectava com Wi-Fi, chamava Safiro, porque eu tinha uma cachorra chamada Safira, e eu chegava à noite em casa e conversava com o Safiro. Então eu chegava com o Safiro e falava, Safiro, ele falava, vamos brincar, porque ele foi feito para criança. Tá. E teve um dia que eu cheguei e falei, tô estressada. Ele falou, Lilian, entendi que você está estressada, você quer fazer uma meditação? Ou seja, lá atrás. A própria tecnologia te chamando para a realidade. Por quê? Porque ela buscou na base, fez a correlação, entendendo o contexto de que uma pessoa estressada, para ter uma solução do estresse, melhor uma meditação. É a meditação. Mas mais do que isso, ele fez a meditação comigo. Ele falou, vamos começar? Naquela hora eu peguei e comecei a gravar. Eu falei, vou mostrar pro meu chefe. E comecei a gravar. E aí ele começou lá, sente-se confortavelmente, e começou a respirar comigo. Ele respirava, ele fazia...
Fazia respiração. E eu fazia respiração. Eu tava um pouco assustada, mas eu não tava nem conseguindo relaxar, porque eu tava ouvindo o que tava acontecendo ali. E no final ele falou, como você se sente? Eu falei, agora eu estou bem. Aí ele falou, então vamos brincar? Por quê? Ele era direcionado para uma criança. Certo. Mas, ou seja, a tecnologia trouxe uma solução. Por que eu gosto de trazer esse parâmetro, que não é de agora? Porque a gente tem que olhar a tecnologia como um potencial de solução de problemas. Na hora que a gente olha a IA para poder identificar e fazer varreduras de câncer, tipos de câncer onde foram solucionados, por que não aqui? A gente vê várias tecnologias que hoje já ajudam dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o uso delas para o bem. Como, por exemplo, a gente vê o uso da IA para o próprio deepfake. Utilizando tecnologias para colocar imagens de pessoas, ou até mesmo no aspecto político. Sim. Voz, imagens, texto. Sim. E agora, esse ano, particularmente, a gente vai ter muito foco no uso da IA com o trato de deepfake. Porque a gente também está tendo os golpes de segurança cibernética. Então, são 2 pontos que a gente tem que analisar como tendência e como saber lidar com isso. Mas é alternativa. Você falou, por exemplo, de internet das coisas. A todo momento, a gente está usando um device através do IoT, que é a internet das coisas, a gente usa para se conectar. Eu não chegaria aqui sem o Waze, através de um device. Então, eu sempre olho com uma tecnologia como um meio facilitador para a gente ir para um próximo nível. Por quê? Eu uso um chat GPT, por exemplo, para gerar perguntas para um podcast, para me ajudar a fazer uma análise de um texto, para me poupar tempo. E na hora que eu tenho uma tecnologia que me poupa tempo, eu vou olhar o que eu vou fazer com o outro tempo. Que seja brincar com a minha cachorra, seja gravar um podcast com as minhas sobrinhas, seja conversar com a minha avó, ter um outro tempo de qualidade. Então, acho que fica essa reflexão, né? Como é que você está usando a tecnologia? Você realmente é muito visionária e você enxerga essa questão da tecnologia como possibilidades transformadoras positivas, ou seja, inovação consciente. O que você acha que ainda pode vir nesse sentido para o mundo de empreender? O que você enxerga ainda? Porque eu sei que a gente vai abordar um pouco o que você apronta, porque você apronta um monte de coisa boa no mundo de empreender. Mas assim, o que você enxerga que ninguém que quer empreender pode deixar de lado nesse sentido, quando a gente fala de tecnologia? Hoje, por exemplo, não pode deixar a inteligência artificial de fora. Por exemplo, vocês duas, por exemplo, devem ter no mínimo aí a luzinha instalada no WhatsApp de vocês. Para fazer no mínimo perguntas. Sim. Por quê? Temos. Ou utilizar o chat GPT instalado como um aplicativo. Por quê? Poupa seu tempo. Só que um ponto importante não adianta você ter sem saber o que perguntar. Sem saber como fazer um prompt correto, né? Tem que fazer as perguntas. E essas perguntas você só faz com a maturidade que você tem. Então, na hora que eu olho isso, eu olho um desafio de trazerem os jovens para o mercado empreendedor para saberem fazer as perguntas corretas sem terem a vivência. Mas, ao mesmo tempo, eu olho os mais maduros utilizando essa ferramenta como um potencial para gerar novos negócios. Então, IA é um dos pontos que eu trago como não dá para não ter. Quando a gente olha tendências, eu olho muito cenários de empresas, né? Por exemplo, cenário de health tech. O que as health techs estão fazendo? Que coisas novas estão surgindo? Como é que a nossa saúde começa a potencializar mais tempo de vida? Quem não quer viver mais hoje? A gente tem uma vida, um mundo que a gente queira viver nele, né? Que também tem isso. E a gente estava falando isso logo no início, né? Vem a idade, mas se a pessoa tá bem, tá com a cabeça boa e ela quer viver, cara, que ela viva. Eu falo que eu quero que a minha avó viva muito. Porque eu chego, eu sento com ela, converso com ela, a gente fala de igual para igual ali e eu aprendo pra caramba. Então, por que não? Se a tecnologia puder me ajudar a, de algum momento, direcionar um tratamento, uma alimentação, alguma coisa que faça sentido com o DNA dela e etc. E a gente vê vários estudos acontecendo com relação a isso. E na hora que a gente olha o empreendedor, para que segmento o mercado empreendedor está atuando? Eu olho o cenário de health muito, muito forte. Eu olho o cenário de fintechs muito forte. Onde são 2 pilares muito olhados. Eu olho também o aspecto que envolve o mercado agro. Para os empreendedores, a tecnologia em todo momento, o mercado agro está crescendo por causa da tecnologia. Exato. A gente já vê robô, esses dias eu vi um vídeo que eu morri de dar risada, que era o robô jogando o alimento para as vacas. Sim, exato. E aí eu olhei e falei, nossa, tá vendo? Tá substituindo um ser humano. Mas aí você fala, não, mas aí a pessoa deixou de trabalhar para estar colocando... Não, ao invés de ela ficar ali fazendo um trabalho braçal, põe ela para pensar e ela vai direcionar o que o robô vai fazer.
Ela vai gerar o comando para o robô fazer, ela vai tomar um outro trabalho analítico, porque assim, na hora que a gente começa a ter novas possibilidades, as pessoas vão evoluindo, porque se toda hora precisar de alguém para só fazer o trabalho braçal, eu vou sempre ter que ter alguém fazendo o trabalho braçal, eu não vou deixar aquela pessoa evoluir, né, porque tem que ter aquela função. E eu acredito muito na evolução do ser humano. E da gente dar oportunidades para eles. Eu lembro que minha funcionária, ela virou para mim, a gente tinha mudado de casa, e aí ela falou assim, eu falei, Jas, o que você quer? Você quer alguma coisa nova aqui para casa? Aí ela falou, eu quero um radinho. Aí, um radinho? Aí eu comprei uma Alexia para ela. Uhum. Por quê? E aí ela meio que assustou. Eu falei, com a Alexia, você pergunta o que você quer, receita de comida, você pede a música que você quiser, você interage com ela. No começo foi algo estranho, mas agora ela já sabe que ela tem uma Alexia e que ela pode ter uma alternativa para perguntar na hora que precisar ter algo criativo, por exemplo. Sim. É uma amizade, né? Ela nunca mais vai se desligar da Alexia. Você sabe que, assim, muito, assim, proveitoso que você falou, muito importante, porque realmente as pessoas fazem relação da tecnologia com a questão eu perco meu emprego. Eu perco meu posto, eu não vou ter o que fazer, né? Como a gente já escutou assim, né? O computador vai acabar porque a tecnologia tá aí, né? Não, a gente vai melhorar. E o que você tá me falando me traduziu assim, se eu tiver a tecnologia, eu ganho horas de relacionamento, de estudo Desde que eu use e saiba usar. Sim. Porque a gente também tem um outro aspecto que é preocupante, globalmente preocupante, todas as pessoas estarão educadas para isso? A gente tem ensino suficiente para atender que as pessoas estejam no mesmo patamar de entender a tecnologia? Então, assim, existe esse ponto de preocupação? Sim. Só que a gente está num processo de evolução. É mais uma revolução. Ou o ser humano se adapta, ou ele fica. E o que está sendo feito politicamente para que a gente tenha ensino para todo mundo? Então, essa é uma ressalva que, assim, precisamos de mais educação. Perfeito. A educação, ela é motor para qualquer coisa, né? E assim, você vê a situação, por exemplo, a gente tá falando de ChatGPT em massa desde fevereiro e março, que estourou. Em 3, 4 dias já estava extremamente sendo consumido de uma forma veloz e furiosa. E tem pessoas que ainda não acreditam que vai fazer sentido. E eu acho que o movimento de alguns influencers, assim como você, que eu sigo e acompanho e tem dicas valiosíssimas para empresários, empresárias, utilize a ferramenta de forma consciente, não importa qual que seja a tecnologia. Exato. Porque isso aprimora e alavanca. Muito bacana, né? Uhum. Eu fico impressionada, eu sou apaixonada pela Aline. Aliás, toda essa galera que vem aqui, ela é muito fera, né? Sim. É impressionante, sim. Só tem a aprender, né? Mas a Inês é bem assim também, sabe? É bem legal. Como é que é, Aline? Que eu achei muito bacana. Plante... Semear, né? Semeie de manhã, tarde e à noite, para não tirar os olhos do que você semear. Isso é fantástico. Ô Lilian, eu sei que você, assim, apoia muitas pessoas e é startup, e jovens e também faz um trabalho voluntário na medida do possível e do seu cenário, né? Como você escolhe apoiar as iniciativas, as pessoas, os projetos? Você tem um critério, um filtro? Ela tem a IA, tecnologia das coisas, tudo a favor dela para descobrir. Sim, mas assim, eu tô falando... Sim, tô brincando, Carla. Ela vai responder. Olha, dizem que eu tenho uma gêmea. Ela tem um clone. Dizem que eu tenho uma gêmea. Eu tenho... Inclusive, o meu parceiro de podcast, ele fala, quem veio hoje? Ah, ok. Entendeu? Então tá bom. A gente vai fazer. A gente vai pegar a dica com ela. Eu tô esperando a sua avatar. O meu avatar até hoje, viu? Bom, mas brincadeiras à parte, sim, não tenho uma gêmea, mas eu acho que a gente tem que trabalhar as escolhas. E também respeitar a gente, porque muitas vezes a gente acaba não se respeitando. E aí tomar quais são as escolhas certas que você tem que fazer. Assim, como empreendedora, eu não tenho hora. Eu vou até tarde, eu faço mentoria das 8 às 10, e então eu acabo não tendo um horário fixo. Começo de manhã, tenho um exercício, uma meditação e vou fazendo meu dia. Então eu não tenho, eu vou do horário de trabalhar das 8 às 5 e acabou o dia. Não, eu vou embora, eu vou encaixando na agenda. E nesse aspecto eu encaixo tanto o social quanto encaixo
os meus trabalhos profissionais. E também tomo decisões em momentos que eu falo, não, hoje não vou trabalhar esse período, é um tema pessoal que eu quero resolver. Já teve sexta-feira, que era aniversário de sobrinha, eu falei, agenda bloqueada, vou pro shopping com elas, vou brincar com elas, levei lá num negócio de pular e era isso que eu queria fazer. Era um aniversário que eu queria comemorar e estar com todas. E eu bloqueei aquela agenda, porque eu tive a liberdade como empreendedora de fazer isso. É sempre não. Mas eu consegui coordenar, porque aquela data dava. Porém, tem sábado e domingo, que às vezes eu tô dando palestra, eu tô fazendo a mentoria, e faz parte. O aspecto social, por exemplo, eu faço parte do Instituto ESSO de Empreendedorismo Latino-Americano, que é até importante, quem quiser acessar www.institutoesto.com.br, tem mais de 1.000 cursos gratuitos na plataforma, entre cursos e palestras e conteúdos gratuitos na plataforma, para você empreendedor. Por quê? Lá o que a gente traz como mensagem, o conteúdo lá é desde inteligência emocional até inteligência artificial. Então tem lá IoT, tem falando de internet das coisas, tem sobre inteligência artificial, tem sobre blockchain, mas também tem sobre inteligência emocional. Porque uma coisa importante que tem que estar muito clara é que primeiro a gente tem que empreender na nossa vida. Depois que o nosso CNPJ tá ok, que a gente tá bem com a gente, que a gente consegue empreender nos negócios. Então, é uma coisa que eu gosto, porque eu vejo muita transformação. Então, fazer parte do Instituto Êxito, hoje eu lidero o conselho, eu sou a vice-presidente do Conselho Consultivo do Instituto, já há alguns anos, já tem 4 anos que eu assumi essa cadeira, e segui esse ano ainda no conselho. Por que será? Então... Competência, flor da pele. E a gente vem fazendo um trabalho muito bonito, porque é um trabalho, realmente, as pessoas que estão lá são voluntárias para fazer acontecer e levar a transformação dos jovens. Outro trabalho que eu desenvolvo também, que a gente envolve as associações, é a própria ANEFAC, onde agora eu estou com a pasta de empreendedorismo e startups, onde a gente quer fomentar cada vez mais esse conteúdo e trazer para perto da área contábil, administrativa, as startups, porque a gente vê muitos desafios com as startups e também com os empresários que querem investir, porque eu invisto em startups. Eu invisto tanto num pool focado em startups com inteligência artificial, como invisto num pool focado em mulheres, que é o Pool Ladies. Então, a gente olha a tese de mulheres que estejam na liderança daquelas startups. E é muito interessante. Ontem mesmo eu estava fazendo um board, eu falo que é o Shark Tank online que a gente faz, eu e os investidores. E um deles, um grande amigo, mestre amigo, o Roberto Niachi, que a gente está junto nesse board, eu avaliando, ele falou assim, eu admiro a fé que você tem nas pessoas. E eu falei, mas é isso mesmo, porque primeiro você acredita no empreendedor, depois você entende qual que é o modelo de negócio, depois você entende para onde você vai tracionar e como é que você consegue pivotar aquilo com eles precisar. E óbvio que você vai pensar em monetização, só que você tem que pensar em longo prazo, em alguns momentos, se vai ter saído ou não. Mas a primeira coisa que eu olho é com quem eu tô falando. Quem que é esse founder, esse fundador dessa startup que tá aí? O que ele fez? Qual que é a história dele? Porque o projeto não tá sozinho. Eu, Lilian, posso colocar uma frente aqui que de repente essa frente não vai seguir, mas eu vou ter que pivotar o modelo, mudar o modelo e fazer acontecer ali na frente. Então, é muito importante a gente ver com quem que a gente está lidando. E o social, ele traz muito isso. Você começar a olhar o outro. Aldeia indígena, de vez em quando eu vou na aldeia, eu vou lá porque eu me divirto. Eu vejo as crianças, aí eles falam no tupi, e tem coisa que eu entendo, tem coisa que eu não entendo, tem coisa que eles querem me ensinar, e agarra, e abraça, e tá tudo bem. E aí os cachorros, aquela bagunça, sabe? Que tem gente que fala, nossa, Lilian, mas você sai de um corpo e de repente você tá ali. Eu sou ser humano, não tem diferença. Sim. E eu acho que é isso que é o valor que as pessoas têm. Não tem que ser uma coisa no profissional, outra coisa no pessoal. Então, eu sou no social, como eu sou no profissional. Óbvio que dentro do que cabe no meu bolso, nas minhas condições, eu faço e o importante é me fazer feliz. Certo. Antes do CPF, do CNPJ, vem o CPF. E eu vou te dizer que essa mulher linda, inteligente e assim... Eu preciso arrumar mais adjetivos, eu preciso pro Aurélio. Ela pratica o que ela fala. Eu a conheci num evento, ela abriu a porta do toalete pra mim, eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei chocada. Chocada, por quê? Não existe gentileza, né? E algumas pessoas vão pra frente das câmeras, né? São simpáticas,
E você não. Eu tive a oportunidade, você não me conhecia. Você simplesmente abriu uma porta para uma senhorinha. Então, assim, é a pessoa que fala o que faz. Então, você é admirada. Obrigada. Desde aquele dia eu sou apaixonada e falei, eu quero trazê-la porque faz sentido esse tipo de pessoas para inspirar outras mulheres empreendedoras a fazer as coisas. E assim, partindo disso daí, como é que eu acho que qual foi o pontapé para você criar a sua consultoria, mentoria? Eu acho que tem a ver com essa necessidade realmente de você mostrar isso ou ajudar outros empresários? Como é que começou isso? Eu comecei a mentorizar em programas de amigos. Por exemplo, no programa do Roberto Chiniachik, eu sou a mentora de startups. No programa do Janguier Diniz, que é o Êxito Mentor Experience, eu mentorizava muitas startups, mesmo na IBM. Eu mentorizava colegas de trabalho que queriam para um próximo passo na carreira. Então, eu comecei a fazer isso de uma forma voluntária. Eu dei N mentorias. As pessoas me procuravam, Lília, eu quero ir para um próximo passo, quero mudar de emprego. E isso foi acontecendo de uma forma muito fluida, porque como gerente de pessoas, na corporação, eu tinha que levar os meus profissionais para um próximo nível. Eu tinha que, junto com eles, desenhar para onde eles iam. Então, eu aprendi isso. E como eu sempre fui uma pessoa que estava ali querendo mudar, ir para um próximo passo, querendo ir para um próximo nível, eu me via assim. Então, acho que a mentoria ela é muito de você. E na hora que eu olho as startups ou as empresas, os empresários que participam comigo, eu faço justamente essa jornada de transformação. E às vezes essa jornada de transformação pode estar numa conversa, pode estar num outro mentor que eu trouxe para direcionar aquela dor daquele empresário, pode estar numa conexão que eu fiz, uma ligação para ele ter uma nova oportunidade, porque eu comecei a entender o outro. Tanto que eu não coloco muitos alunos na minha mentoria. Porque eu faço algo que é semanal, a mentoria online, depois a gente tem as vivências, né, onde a gente faz o trabalho das pessoas irem para os eventos pessoais, onde a gente tem netweaving, conexões, networking, jantar. E aí eu gero o relacionamento entre elas, sempre busco trazer conexões assertivas, trazendo pessoas que façam sentido elas se conectarem. Eu faço uma confraria, por exemplo, que não é repetido sempre os convidados. Eu chamo convidados novos, eu gero conexões novas. Eu cheguei a fazer a confraria, as pessoas me mandando mensagem, mas você não me convidou? Calma, você vai ser convidado. Inclusive nas mesas, eu direciono as pessoas para sentarem com pessoas que elas não conhecem e pessoas que podem gerar novas oportunidades para elas. Então, provavelmente, se vocês forem juntas, se eu ver que a conexão pode ser diferente de uma para outra, talvez vocês não vão sentar na mesma mesa. Ou talvez sim, para estarem próximas ali. Mas tudo isso eu estudo. Eu olho quem são as pessoas para gerar essas conexões. Então, tem um cuidado, né, ali para ver um próximo nível. E muitas delas eu acabo até entrando como investidora, com Smart Money, onde eu acabo agregando também com as startups e seguindo a jornada juntos. Smart Money, eu não conheço esse termo. Explica. Smart Money. O que é Smart Money? É justamente o dinheiro inteligente. Por exemplo, uma startup, normalmente quando ela vai buscar uma captação de investimento, ela busca um dinheiro para colocar dentro da empresa. Só que muito mais do que o dinheiro, muitas vezes você ter um mentor, alguém que te direcione, um conselheiro, alguém que te traga conexões novas e que te ajude a tracionar o seu negócio, é mais rico do que só o dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, a gente pega no banco. Então, por exemplo, quando existem as captações de startups no próprio pool comigo, a gente oferece mentoria para elas também. Porque a gente quer que elas cresçam. Porque na hora que essa startup cresce, consequentemente, a gente também cresce. Sim. O que a gente colocou ali também vai crescer. Então, eu gosto muito dessa palavra Smart Money e eu coloco muito Smart Money em tudo que eu faço. Que é justamente, não é só me pagar com dinheiro. Muitas vezes eu prefiro entrar em um conselho tendo uma participação acionária do que eu entrar num conselho tendo um valor que pague por mês para mim. Por quê? Porque aquela empresa vai crescer, eu vou colocar a minha dedicação e o meu tempo e eu vou crescer junto com ela. E aí, crescendo através do meu Smart Money. Chiquérrimo, hein? O que eu ia falar, Inês, era exatamente isso que você comentou, a questão da Lilian realmente, o que ela posta, o que ela faz, né, é validado, né? Não tem só ali o post, né? A gente consegue perceber. Então, ela respondeu a minha pergunta falando que ela olha para as pessoas. Nós estamos falando com uma pessoa inteligentíssima, criativa, ousada, mas que ela
olha para as pessoas com uma inteligência de tecnologia, né? Então, assim, eu realmente queria puxar esse fio da meada para entender, né? Assim, porque eu gosto de tecnologia, eu acho que ela é amiga, não sou tão PhD quanto você, porque a Inês também é outra pessoa, assim, apaixonada por Paguei tecnologia. bem pra ela. Mas, assim, é as pessoas, né? A tecnologia, ela vem dar sustentação para as pessoas. Então, eu entendi essa mecânica e realmente eu achei fantástico. Quando você fala no vídeo, quando você dá uma dica, quando você dá uma orientação, esse é o meu sentimento, mas eu queria entender, eu queria ver você, e é realmente isso. Então, olha, a gente está muito grato porque, para as pessoas entenderem, né? Nós estamos falando de tecnologia, de inteligência artificial, de mudar o mundo através da tecnologia, mas quem faz isso são Os humanos. Os humanos. pessoas. É. E a gente nunca pode deixar de focar no humano. E eu acho que é sempre... as coisas têm que ter uma intenção. Então, por que eu criei essa tecnologia? Qual é a intenção dela? E a gente ponderar isso. Inclusive, por que eu criei uma mentoria? Qual a intenção dela? Então, eu tenho que entender, por exemplo, quando eu crio uma mentoria, não é padrão, não é aula igual para todos aquele processo. Não, eu tenho que entender qual é a turma, qual é a necessidade daquela turma, qual é o momento daqueles alunos. E aí, dali, a gente fazer um direcionamento de uma forma customizada. Sim, tem aulas que são sequenciais, tem, que precisa ter dentro do conteúdo, que envolve empreendedorismo, conceitos de startup, etc., mas tem coisas que vai estar na necessidade do modelo de negócio ou muitas vezes até na necessidade do ser humano que está ali. Porque, inclusive, na minha mentoria, que eu tenho também as sessões individuais, eu começo a entender um pouco mais quem é a pessoa que está ali comigo. E, às vezes, a transformação, ela não está só no negócio. Ela está numa coisinha que, poxa, a gente conversando ali, a pessoa começou a refletir e falou, pera, eu preciso... talvez fazer essa mudança assim no meu CPF para depois eu alavancar o CNPJ. Faz todo sentido. E assim, o que eu tenho de dúvida, por exemplo, como empresária aqui do outro lado, por vezes a gente quer empreender e quer investir. Eu faço investimentos pequenos em algumas... como investidora anjo, mas eu sei que quem tá, às vezes, ainda mais contadores que gostam desse tipo de situação, ou até outros empresários, tem alguma dica, ou você tem alguma ideia por onde começar? Porque eu acho que isso é muito importante para quem quer sair e abrir possibilidades. Ao invés de investir numa empresa grande, por que não investir nas menores ou como mulheres, enfim... O que você pode direcionar a gente, Gosto né? dessa pergunta porque tem vários caminhos. E eu gosto de contar um pouco dos meus. Eu acho Por que o cenário... Você tá aqui pra isso. Não me esconda nada. Você falou muito bem do investidora anjo. Investidora anjo é um caminho lindo pra gente começar. Porque na hora que você começa a fazer um investimento anjo, você tá realmente ali ajudando a atração de uma startup. Porque as fases são, né? A gente chama de FFF, que é Family, Friends and Fools, ou seja, os malucos e os doidos, literalmente, os familiares e os amigos. Que é o cenário que a gente vai precisar de muitas legendas, ouviu, galera de edição? Porque quem não tem inglês igual a Inês, como é que resolve isso? Com gente inteligente. Eu tô fazendo o closed caption aqui, tô traduzindo. Ela é boa, ela é perfeita, né? E aí depois a gente vai para as fases que envolvem investimento anjo. Nessa fase, que é o FFF que eu comentei, é o que a gente chama de dinheiro que a gente está colocando. Então imagina que eu, você e a Inês, a gente vai criar uma startup e nós temos lá, cada um tem X dinheiro. Nós colocamos o nosso dinheiro e começamos o negócio. Só que chegou uma fase da nossa startup, que a gente já criou o nosso piloto, que a gente já está caminhando e que a gente precisa andar um pouco mais, testar um pouco mais. Poxa, não temos mais caixa. A gente vai buscar quem? Um investidor anjo. Esse investidor anjo vai ter uma participação acionária dentro da nossa empresa. E essa participação acionária, ela é um pouco mais significativa nesse início, por quê? Ele entrou bem no comecinho. Então, ele está pegando um pedaço um pouco maior, que a gente chama de até 10% do seu negócio. Depois disso, o negócio está tracionando, está rentabilizando, está ganhando tração, começando a fazer dinheiros mensais. Ele começa a entender que ele pode ir para uma rodada de captação através de um modelo que a gente chama de seed, pré-seed, através de um venture capital, de um fundo, e começar esse trabalho de captação.
E aí, dali para frente, vão tendo várias jornadas. E aí, você vai trabalhando no valuation da sua startup. Aqui, por exemplo, é um modelo que eu acho seguro de investir. Mais do que o modelo anjo. Por quê? Existe um cenário chamado pool de investimento. Por exemplo, eu invisto no Pool Ladies. Eu coloco uma quantia de dinheiro nesse pool. Outras pessoas colocam uma quantia de dinheiro nesse pool. E eu invisto, em vez de uma startup, eu invisto em 10, 15 e o dinheiro é diluído. Na hora que ele é diluído, o risco também é diluído. Por quê? Pode ser que 3 deem errado, 4 fiquem mais ou menos, e aí mais umas 3 ali vai dar certo e umas 2 não deu certo. Mal na minha conta aqui, nem sei se deu 10. Mas enfim, a gente começa a equilibrar o risco. Quando eu coloco numa só, eu tenho um risco muito maior. E uma coisa que eu sempre falo é nunca coloque mais do que 10% do seu capital em startup. Boa dica, hein? Por quê? Até você começar a ter realmente o termômetro. A não ser que você seja o founder da startup. Porque como founder, você está sabendo onde está funcionando o risco. Como investidor, o cenário até 10% é um cenário é um cenário equilibrado. Bacana. Então, essa é uma primeira dica. Outro cenário é tentar pulverizar o investimento em startups. Então, o segmento de pool é interessante. E o segmento de pool, você acompanha que startups estão sendo investidas. Ah, Lilia, mas eu não tenho dinheiro ainda para entrar no cenário de pool. Eu tenho um pouco, eu queria testar. Existe um outro modelo, que é um modelo chamado crowdfunding, que é através de plataforma. Você acessa uma plataforma, como se fosse colocar o dinheiro na bolsa. Você seleciona quais são as startups e coloca quanto dinheiro você quer lá. Né, investir nessa startup. E aí você vai vendo a rentabilidade dela. O que é interessante, uma startup, ela tem múltiplos maiores. Por quê? Ela vai crescendo a valuation dela. Então, lembra que a gente criou essa empresa aqui, a gente está fazendo essa empresa crescer, aí agora ela valia, sei lá, 500 mil, agora ela está valendo 5 milhões, e aí ela foi para rodada de captações, fazendo rodada, está valendo, sei lá, 25. O dinheiro que a gente tinha colocado aqui, ou o anjo que tinha colocado aqui, já tem um valor maior dentro dessa jornada de investimento. Que ela pode demorar 10 anos, pode demorar 5 anos, pode demorar menos tempo. Por exemplo, eu já tive saída de startup em menos tempo. Certo. Mas normalmente qual que é a média para saída? Então, até para as pessoas terem noção de que não é um dinheiro que você pode pegar e aqui no ano seguinte. Não é assim. A média de 5 a 10 anos. Tá. É importante ter essa... Não pode ser o dinheiro da vida. Eu sempre falo, não coloca o dinheiro da vida. E equilibre o seu dinheiro. Poxa, eu coloco lá imóvel, eu coloco previdência, vejo alguns pacotes do banco, tem tesouro direto. Gente, pulveriza. Não dá pra pôr na mesma cestinha todos os ovos, né? Não dá, pensei isso agora. Não dá pra colocar todos os ovos na mesma cesta. E outra, vai analisando também o cenário de rentabilidade, né? Vai entendendo, vai sentindo esse mercado. O que não deve deixar o dinheiro parado. Então, acho que esse é um aspecto importante. Mas analisa. Poxa, 10% aqui. Não vou precisar desse dinheiro. Deixa eu colocar aqui sentindo esse modelo. E o mais interessante é entender o ecossistema. Porque na hora que você vai para esse ecossistema, você vai ter um outro nível de mentalidade. Por exemplo, para mim, investir em fundo é importante. Eu tenho rentabilidade, eu tenho risco, mas eu também tenho um outro network que me traz outras frentes e possibilidades que eu não ia imaginar se eu não estivesse nesse ecossistema. Tá. Então, é uma coisa que acho que a gente tem que olhar. Qual que é a intenção de tudo que a gente está fazendo? E olha o tanto que eu trago para os meus alunos, já vivendo isso, já trazendo toda essa vivência, fica mais fácil de eu trazer e de eu tracionar e ajudar eles no processo de mentorização. Ou até mesmo em conselhos. Que demais. Para não ter, assim, perdas, né? Não acontecer isso. Ou isso acontece, Lilian? Acontece, assim, já aconteceu parte comigo. É isso que eu queria entender Faz um pouco. Faz parte do jogo, na né? turma, assim. Então, você... É um risco, mas é um risco calculado, né? Eu sei que... É um risco... Mais ou menos como é que seria? Calculado, eu não diria calculado. Não. Porque na hora que você separa... impulso, você separa impulso, é mais fácil de ser calculado, porque você tem uma história, uma média histórica. Quando você escolhe uma única startup, você não tem como saber, porque óbvio que você tem que analisar o modelo de negócio, mercado, mas você está colocando num lugar só. E na hora que você começa... Só para reforçar mesmo o que você já tinha dito, né? Por exemplo, eu me desafiei muito com o modelo de criar a própria startup e não quis buscar a captação, porque não era fácil de buscar a captação. Então, eu tive N desafios, várias coisas que eu tive que votar, tive que colocar um caixa muito maior, mas porque isso me deu uma bagagem muito rica para
a sair de só empreendedora para ser investidora. Então, hoje eu consigo olhar os dois lados, porque eu vivi as duas situações, né? Vivo as duas situações. Sim. E aí eu começo, inclusive, até para analisar a dor do empreendedor que está do outro lado. Vive as duas situações e agora ensina, né? Exato. Consegue ensinar por causa da vivência. Entendi. Quando você começou a sua primeira startup? Em maio de 2020, ela já estava rodando, no meio da pandemia. No meio da pandemia, eu ia comentar isso. E foi exatamente um super desafio, porque no meio da pandemia, assim, a gente desenvolveu vários modelos de negócio e a gente teve que pivotar várias vezes. E encontrando diversos desafios com PPPs públicas, várias coisas acontecendo. E aí foi onde a gente foi pivotando o modelo. E aí eu cada vez mais vim para essa linha da LPA Consultoria, a Mubai existe, a gente oferece o serviço, mas assim, eu não gerei a atração que eu queria fazer com ela se eu não tivesse o que no mundo está sendo feito. Mas é uma questão de timing também. Foi uma coisa que às vezes a gente tem que olhar o negócio que a gente tem e falar, opa, peraí, tá vendo esse aqui? Deixa eu parar um pouquinho deixa eu focar um pouquinho aqui, mas não vou deixar de semear. Deixa lá, tô regando. E agora eu vou colocar um pouco mais de água aqui. Daqui a pouco, ele vai andar um pouquinho mais e eu vou colocar mais água. Óbvio que isso também não pode gerar demais esforços. A gente tem que saber tomar essa decisão. E ela é muito desafiadora no mercado empreendedor. E aí eu sempre trago nos meus vídeos muitos insights, né? Do que analisar, como está o modelo de negócio, qual a fase, o que está indo. Tipo, eu cheguei a ter 13 pessoas na equipe e a gente tem que desligar. Poxa, que triste fazer isso, né? Por causa da pandemia. E aí falar, não, vamos ter que desligar essa equipe porque a gente era por modelo de negócio, por operação. Então essa operação não ia acontecer porque não liberaram. Fechou tudo. E aí pivotando o modelo. E ao mesmo tempo, quando você vê outras coisas, você começa a ter novas ideias. E é onde, pra mim, eu brinco que se eu tivesse mais tempo, eu ia criar mais coisa. Porque... inspiração, mulher inspiração. E eu gosto de fazer acontecer, eu gosto muito de aterrissar. Tanto que eu iniciei um projeto com um programa de TV, sou colunista da Nova Brasil FM. Exato. Entrei em vários conselhos, sou conselheira de investidores do maior fundo de investimento da América Latina, que é a Bossa Nova, de investimento em startups. Então, várias coisas eu fui permitindo que elas fossem acontecendo. E então eu acho que é isso. Você tá aberta, né? Você tá aberta, Você está aberta. E você fez... Eu acompanho, como eu te falei, né? Sou uma das fãs. Eu não posso dizer que número 1, porque eu conheci você faz pouco tempo, mas eu tô lá sempre o tempo todo. Você fez um podcast com a sua família. Gente, empreender é algo que, assim, assusta. Tem os riscos, a gente tem os apegos, o ego. E você passa por cima de tudo isso. Porque você fala, vou trazer alguém que é top. Não, vou trazer minha família, que pra mim faz todo sentido, Exato. Que explica. Eu amei aquilo. Eu falei, gente, olha que mulher, que visionária, né? Que diferença, que é mostrar o lado humano. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa... Olha como começou o primeiro podcast com família. Assim, a minha avó, ela tem 96 anos e eu fui palestrar na Paraíba. E toda vez que eu vou palestrar, eu dou um jeito de levar ela pra assistir. Então, ela assistiu 3 palestras minhas. Olha, ela já viu acompanha. 2 em Sim, Campina ela é Grande e uma em João Pessoa. E ela mora perto de João Pessoa. E pra Campinas são 2 horas de carro. E meus primos levam ela. E ela vai, ela assiste, ela acompanha. E nessa, ela tava toda feliz que eu mandei fazer um vestido igual pra mim, igual pra ela. Que eu gosto dessas coisas também, de ficar inventando. E aí a gente fez um vestido, eu pedi pra ela colocar o vestido. E aí ela chegou lá com o vestido e eu com o meu de bolinha, que eu fui só pra tirar foto com ela. Depois vocês olham no story, vocês vão ver o vestido igual. Tá. E eu falei, vó, vamos gravar. E aí depois disso a gente almoçou, ela com os meus primos, tudo, ela almoçou comigo. E eu falei, olha, você vai gravar comigo. Porque eu consegui uma sala de podcast lá. E aí ela falou, não, mas eu não sei falar as coisas que você fala. Aí eu falei, não, vó, a gente vai conversar da vida. Ela, da vida? Eu falei, da vida. E ela foi. Aí ela sentou lá comigo e as pessoas que estavam assistindo se emocionaram. Sim, porque ela lindo. trouxe Sim. tantos insights. Sim. E eu acho que é muito isso. Porque a gente fica, às vezes, só no business, no trabalho, na cobrança. E, cara, o que a gente vai fazer depois, né? O que acontece com a gente? O que a gente tá deixando aqui de legado, de história? Quando eu vou pra lá, eu sento com ela e a gente conversa. E é uma coisa tão gostosa... Que aí você fala, poxa, ela tem 96 anos. Tem de muita lucidez, sabedoria, vai trazer insights que... Nenhum tem. mentor vai trazer, Exato. por vezes. E aí começou assim, gravei esse com ela. E aí quando eu voltei, eu sempre fui muito tiazona mesmo. Aquela tia de trazer as sobrinhas, de passear, de brincar, eu gosto muito. E aí eu combinei com as minhas sobrinhas, falei, vamos gravar um podcast.
Aí elas foram. Ó. Ai, foi muito divertida. Depois levei os priminhos. Aí depois eu levei as minhas tias-avós. As minhas tias-avós foi emocionante. Foram 3, né? Foram. 3. E aí eu fiz surpresa pra elas. Essas tias-avós, de vez em quando eu pego elas pra passear. E aí a gente sai e eu sempre vou num lugar surpresa. Ou a gente vai num shopping comer, ou vamos no cinema. Levei elas num cinema que a cadeira deita. Nossa, foi o máximo. Fazia anos que elas viam no cinema, mais de 20 anos. Nossa. E aí, esse dia eu falei, nós vamos pra um lugar surpresa. E eu tenho uma que adora comer. Ela falou, mas tem coisa pra comer? Falei, tem depois. Ela, como assim tem depois? Aí eu falei, quando eu pegar a marginal, eu conto onde é. Aí não contava. Quando eu peguei a marginal, uma das minhas tias falou, já pegou a marginal. Aí eu peguei antenada. Eu falei, não, é um lugar que vocês vão gravar. Aí nós vamos na TV? Eu falei, não. Aí elas ficaram, mas não na rádio? Eu falei, não, outro lugar. Porque podcast é uma coisa nova, assim. Sim. Aí quando elas chegaram, eu falei, nós vamos fazer uma entrevista num podcast. E elas ficaram todas empolgadas. E uma falava, e outra falava. e uma coisa à vontade, gostosa de assistir, que é um legado. Sim. E assim, sei lá, tem 80 anos, 70 e tantos anos, 80 e tantos anos. Aquela história fica ali pra minha vida. Espontâneo, né? Espontaneidade, né? Que uma falava assim, não é isso, não é isso. E isso que é, assim, passar essa espontaneidade para as pessoas, né? Isso que o a gente respeito capta, pela né? família, né, A gente capta, né? E honra a ancestralidade, né? Sim, inclusive pai e mãe, estou no pé de vocês estão me enrolando. Pai e mãe, por favor, eu vou pegar vocês pela, como é que chama? Pela orelha e levar até a Lilian. Você sabe que eu levei os meus pais para assistirem uma palestra minha. Eu fiz uma palestra no Golden Hall. Ela foi replicada para 33 países naquele dia. E tinham, acho que 1.000 pessoas assistindo. E eu levei eles comigo. Eu queria que eles assistissem a minha palestra. Porque eu falo deles, eu falo da minha ancestralidade. No comecinho, conto da história de ter trabalhado com eles no comércio. E eles não sabiam. Porque eles veem a Lilian trabalhando, mas não sabiam. E aí quando eu até me emociono. Eu entrei, fiz o início da apresentação e eu pedi que todos levantassem e dessem uma salva de palmas para eles. Olha. E aí, eles ficaram super felizes. Porque imagina, a gente faz, mas a gente esquece às vezes das pessoas que a gente ama, Sim, né? E às vezes elas vão embora. E no pisco. Então a gente, eu sempre brinco e eu falo pra gente falar eu te amo. Sempre que a gente encontra pessoas incríveis na nossa vida. Sim. Então, assim, você é um exemplo e naquele momento eu me senti envergonhada por não ter feito isso lá no podcast, de ter trazido a minha família. Então, assim, você fala... Porque você quer empreender, você quer inspirar outras pessoas, mas às vezes, por vezes, as inspirações estão do nosso lado. É verdade. E a gente não valoriza. Porque as pessoas estão aqui... E elas estão sempre prontas pra gente. Sim. E a gente se acostuma, né? Exato. Mas eu achei bem legal isso. Não, e fora que ela tem... Eu tô confundindo, não é Azera? Zara. A cachorrinha dela é a porque a Azera é minha Zara. sobrinha. Olha, ela vai me bater. Zara. Olha outra ideia de empreendedora inovadora. Não tem como não parar e assistir os filmes, né? Sim, os cortes, os vídeos, A Zara as só não dicas. fala, porque ela participa das Ela mentorias. fala assim. Ela fala. Mas é muito bom, Inês, assim. Conta da ideia, A né? gente, assim, agradece, né? Porque a Inês que trouxe a Lilian, né? Eu acabei conhecendo também na Nefac, depois acompanhando, e é bem bacana. É incrível. E eu queria saber, como é que foi a ideia também de trazer a Zara para o contexto de empreender? Então, eu comecei a gravar vídeos em casa. E a Zara sempre foi minha parceira, assim, de estar fazendo as mentorias. E ela tá comigo no escritório, porque eu comecei a trazer o escritório para casa. E para fazer essa agenda toda funcionar, o meu online precisava ter uma rotina mais organizada. Então, o trânsito, para mim, o máximo que eu consegui reduzir, eu reduzi. E a Zara sempre presente. Então, ela vivia isso. Tanto que eu viro pra ela, falo, vamos trabalhar? Ela vai pro escritório. Olha isso. Ela tá que acostumada. graça. Oh. E ela fica quieta. Então, ela acompanha, ela fica ali. Eu tenho um sofá no escritório, ela fica ali. Então, todo momento ela tá perto de mim. E eu comecei a gravar e todo momento ela perto de mim. Eu falei, quer saber? Vou colocar ela pra participar. E realmente ela participa. Ela fica ali do lado, ouvindo, como se estivesse prestando atenção. A equipe fica impressionada. Fala, Lilian. E eu falo pra ela, sobe aqui, vamos gravar. Ela sobe e fica como Ela se fosse... interage. Ela interage.
E ela foi acostumando. E agora eu falei que agora o próximo programa eu quero colocar ela na TV também. Tipo... Isso é ótimo, bem-vindo ao mundo normal, porque isso é normal, né? Você tá com o seu bicho, com a sua família Sim. e com tudo mais. Não, e quem te dá amor, né? Sim, sim, é isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. A gente perde, por vezes, como eu falei anteriormente, de valorizar as pessoas que estão próximas. A gente ama. Eu sou apaixonada, é o meu segundo episódio que eu tô gravando, eu tô super feliz, emocionada, um pouco assustada, sim, porque o medo faz parte, né? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu tenho a grata satisfação da Carla me apoiar. E Lilian, muito obrigada por... Eu que agradeço. Agradecemos você, por apoiar. A gente tá Isso. tendo... Como é que chama? Começa a ir pro final. Isso. Quer deixar uma super dica? Porque a gente tá criando, né? Como é Sim, que sim. uma super dica. O que você quiser fazer, o que você quiser falar, manda. Olha, eu queria dizer que as pessoas elas têm que procurar ser elas. Eu acho que o seu genuíno é muito importante. Porque é mais leve pra você, não é nem pro outro. Porque às vezes a gente fica querendo ser como o outro. Modele o outro. Olhe o exemplo, faça a modelagem de olhar o que a pessoa tem de bom e trazer pra você, mas nunca deixa de ser você. É muito mais gostoso quando você acorda e fala, nossa, eu sou eu, não preciso ser outra pessoa. E isso está muito relacionado a você se conhecer, desenvolver o autoconhecimento. É claro que N cobranças surgem, N desafios surgem, a ansiedade é constante. Mas eu acho que na hora que a gente começa a se permitir mais isso, eu acho que a jornada da vida ela vai ficando melhor. E aproveitar essa jornada da vida com quem a gente ama. E muitas vezes a gente fica confuso das coisas que a gente tem que fazer, como fazer. Então procure mentores, procure pessoas que te orientem. Olhem referências reais. Eu acho que esse ponto que vocês trouxeram é super importante. Trazerem referências reais. E o que vocês precisarem, eu estou nas redes sociais. Ou no Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque. Tô no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Tô no Facebook, Lilian Primo Albuquerque. Trago muito conteúdo no meu Instagram sobre mentoria, sobre empreendedorismo, sobre startup. Então acompanhem e contem comigo. Estou à disposição. Então, Lilian, assim, eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram, se inspiraram muito com as suas palavras, né? Com a sua sabedoria, com esse entrar em flow, né? Com as frentes que você abre, com a família e trabalho e espiritualidade, né? Que você trouxe até uma frase da Bíblia. Então, a gente agradece muito, né? Muito obrigada. E assim, você que está nos escutando, não deixe de acompanhar a gente no podcast Contadoras no Comando, onde trazemos as histórias incríveis de mulheres empreendedoras e que fazem acontecer no mundo dos negócios. Muito obrigada e até o próximo episódio, galera. Obrigada.